Ora, muito bom dia. Desculpem este espaço, este início atribulado. Eu vou iniciar exatamente em português, depois o João, portanto, será passada a palavra, portanto, ao Luís. Antes de mais, muito obrigada por estarem connosco. Este é o primeiro encontro de um projeto que é o Remilitari, e que que visa analisar de que modo a escrita e o desenho se encontraram nas coisas da guerra, portanto, e como é que essas coisas da guerra também se desenvolvem neste tempo, na ligação com o tempo da paz. Eu agradeço desde já à direção do CHAM, portanto, o estar presente e o ter todo o apoio que nos tem dado. Aliás, o projeto nasce no seio do grupo de investigação, portanto, do próprio CHAM, nasce no seio desse mesmo grupo e de uma linha de investigação. É um projeto que tem estado a ser financiado pelo FCT e temos tido, o grupo em si, todo o apoio exatamente do nosso centro de investigação, e por isso desde já agradeço muito a presença do vice-diretor João Figueiredo Arrego connosco, portanto, para este início de hostilidades pacíficas, portanto, do Remilitari. Eu passava a palavra exatamente ao nosso vice-diretor e depois, com certeza, o Luís iria fazer a introdução para que o Marco pudesse, portanto, acompanhar de uma forma mais próxima, portanto, este nosso início de hostilidades. Portanto, passava então a palavra ao nosso vice-diretor João de Figueiredo Arrego. Muito obrigada, João, por estares connosco. Muito obrigado, Ana Paula. Começo por cumprimentar todos os presentes. Bom dia a todos. Infelizmente, por questões destas tecnologias que às vezes nos pregam partidas, não estão presentes ainda todas as pessoas que era suposto estarem, porque houve um erro no link, como já sabem. Mas, de qualquer das maneiras, para os que aqui estão, eu queria apresentar cumprimentos institucionais, digamos, em nome do nosso centro, do CHAM, em nome da própria FCSH, e dizer-lhes que tenho acompanhado a alguma distância, mas com a proximidade suficiente, este projeto, que me parece extremamente aliciante e extremamente empolgante, e por essa razão desejo o melhor, que tudo corra pelo melhor na sessão, portanto, do dia de hoje, que eu não poderei acompanhar na totalidade, mas tentarei estar presente pelo menos uma parte da manhã, e desejar que realmente todo este projeto, para além do dia de hoje, continue a ter e a merecer e a concitar, digamos assim, o apoio e a atenção devidos. É um gosto, como disse, estar aqui, e como não é a mim que me vão ouvir, vou deixar a palavra ao Luís Costa Sousa para poderem prosseguir os trabalhos, porque é para isso que estão aqui hoje já reunidos. Uma vez mais, muito obrigado a todos e que tudo corra bem. Obrigada, João. Okay. Hello, everybody. Thank you for your presence. I'm going to speak just a bit in English, in my bad English, mainly because of Marco Merlo, which is our colleague, Italian colleague, that probably will be best for him to understand the English than the Portuguese. So I'm not going to say many more things because we are a bit delayed by our problems. I started my conversation with Marco. We didn't know each other personally. We have changed a lot of mails, but I started with that phrase that nothing goes as planned when we are talking about war. So this, our first workshop, is the proof of that, because we have that problem with our link to the meeting. But it was also possible to achieve our connection because of our new technologies. So it is a bad thing and a good thing to know. So we had some organization of this workshop based on the two parts of the project, the Remilitari, which are the iconographic part and the textual part. So that was also
some problems with our colleagues with their schedules. So this 2-part workshop will not be followed strictly, because we have to change the schedule of some of our colleagues. Nevertheless, Marco Merlo will talk about the armor part, the things more related with the armor and with iconography, with the museologic inventory of our project, which has a database as the main output. We will provide a lot of material, iconographic material, both painting, both in the graphic support, but museologic pieces like pieces of armor, and the textual part that articulate with the iconographic part in terms of description, of determination, what are the names of those pieces. We will start with Mustafa Zekri, which was scheduled for the second part, that will talk about some of the other outputs of the project, which are the publication of specific sources, military sources related. So I will give you the word, Mustafa. You will speak in Portuguese, and you will speak about one particular text, which is not strictly Portuguese, but has many relations with the Iberia Peninsula, military treatises, mainly on artillery. So, então, Mustafa, se calhar podias começar. Tens algum PowerPoint para... Sim. Então, se calhar tens que ter autorização para publicar, partilhar. Para partilhar. Henrique. Então, muito bom Henrique. dia. Sim, a autorização já está concedida. Então podes pôr o teu PowerPoint. Muito bem, obrigado, Luís. Muito obrigado. Obrigado. Bom dia, primeiro. Se calhar vou-te pedir para te apresentares, já que me esqueci de te apresentar. Mas podes o fazer, Luís, é melhor. Podes, apresenta-te, por favor. I forgot to present Mustafa Zekri. He'll present himself. Bom, de qualquer forma, agradeço o Luís Costa e a Ana Avelar pelo convite para integrar este projeto de várias formas, através de palestras, conferências e algum contributo também, ultimamente, através de outro projeto que se relaciona com Rua Militar, que é o projeto principal. No tempo que tenho, que são cerca de 20 minutos, tentarei falar de um manuscrito que é um projeto para desenvolver no quadro do projeto atual, liderado por Ana Avelar e Luís Costa, e este manuscrito inicialmente é de um autor morisco e de um autor oriundo da Península Ibérica, muçulmano, que depois vai ter que refugiar-se no norte da África, naquela fase da Inquisição. Vou, se calhar, agora partilhar o...
Muito bem, acho que já está. E então, nesta intervenção vou fazer uma análise preliminar deste manual, que tem o título seguinte: Al-Izz wal-Rif'a wal-Manafi' lil-Mujahidin fi sabilillah bil-Madafi'. O autor deste livro é Ibn Ghanim al-Rayyash al-Andalusi, e o manuscrito, inicialmente escrito por este autor em castelhano, vai ser traduzido por outro autor também de origem andalusi, que domina perfeitamente as duas línguas, a língua árabe e o castelhano, e que também faz parte daqueles muçulmanos que saíram da Península Ibérica e refugiaram-se no norte da África, passando primeiro por Marrocos e depois Tunísia. Fez algumas viagens até a Arábia Saudita, no âmbito de realizar a sua peregrinação, a Hajj, e tudo isso no século XVI. Esta obra é a obra de Ar-Rayyash, que na realidade esta é uma espécie de alcunha que em árabe pronuncia-se da forma seguinte: Ar-Ra'is. Ar-Ra'is é o capitão. Capitão Ibrahim ibn Ahmad ibn Ghanim ibn Muhammad ibn Zakaria al-Andalusi. Este é o nome completo do autor da obra. E o nome completo do tradutor é Shihab ad-Din al-Fuqai Ahmad ibn Qasim ibn Ahmad ibn Hijri al-Andalusi. Ambos são do século XVI. Agora, o segundo é muito mais conhecido na literatura árabe do que o primeiro, que é o próprio autor desta obra, Al-Izz wal-Manafi' lil-Mujahidin bil-Madafi'. E o nome do tradutor aparece em alguns tratados biobibliográficos, nomeadamente no tratado biobibliográfico de Muhammad al-Amrani, que é um historiador de origem marroquina, que elaborou uma lista de obras manuscritas disponíveis nas diferentes bibliotecas, principalmente marroquinas, sobre as fontes da história de Marrocos. Evidentemente, as fontes da história de Marrocos incluem todas as ligações que Marrocos teve com os diferentes países e os diferentes poderes. E Muhammad al-Amrani fala do tradutor, mas não menciona o autor da obra, o autor principal da obra. Ele considera que Shihab ad-Din al-Fuqai, que é o tradutor, traduziu do castelhano para o árabe este manuscrito. E naquela altura em que Muhammad al-Amrani elaborou o seu tratado biobibliográfico, este manuscrito era ainda manuscrito. Mais tarde, como vou mostrar, foi publicado e temos uma única edição crítica em árabe deste manuscrito. E Muhammad al-Amrani considera que o melhor exemplar completo que existe na Biblioteca Geral de Rabat e tem a cota seguinte, J87.
Depois de traduzir este manuscrito, العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع, que é, no fundo, tratado de armas e da arte da guerra. Depois de traduzir, pediu a vários copistas de fazerem várias cópias que depois vão ser distribuídas em diferentes partes do país e também de toda a região, e vão ser enviados, estas cópias vão ser enviadas a vários países muçulmanos. Amigos do poder daquela época em Marrocos, e estamos a falar da época saadita. E então, o tradutor deste manuscrito vai terminar a sua tradução acrescentando uma parte no fim, onde vai começar a falar um bocadinho do seu próprio percurso. Evidentemente, o tradutor é conhecido porque tem outras obras, nomeadamente tem uma obra que se chama Rihlat Shihab ila Liqa al-Ahbab, que é um manuscrito, e esta obra fala da sua viagem, uma espécie de relato de viagem, fala da viagem do tradutor da Península Ibérica até Marrocos, e tem um conjunto de descrições das diferentes etapas, dos problemas que ele encontrou, etc. E depois, este mesmo tradutor tem outra obra conhecida também na literatura, na historiografia marroquina, que sob este título, que é ainda um manuscrito, Nasir ad-Din ala al-Qawmi al-Kafirin, e esta segunda obra tem praticamente 13 capítulos e falou também do seu percurso e dos problemas que ele já começou a mencionar no primeiro manuscrito Rihlat al-Shihab. Muito bem. Esta segunda obra deste tradutor foi analisada por uma orientalista italiana, Clelia Sarnelli Cerqua, e publicou principalmente a tradução do segundo e terceiro capítulo deste livro do tradutor, que é o tratado, que é o relato da sua viagem. Publicou esta tradução com uma análise, uma introdução na revista Studi Maghrebini em 1966. Muito bem, então temos aqui uma ideia mais sobre o tradutor da obra, que é conhecido porque, além de ter deixado estes dois textos principais, mais a tradução do Tratado das Armas, de Rais Ibrahim, também foi um tradutor conhecido na corte saadita naquela época e fazia parte da nobreza em Marrocos. Em relação ao autor desta obra, o autor desta obra temos a informação principal através de algumas passagens na introdução do próprio manuscrito tratado sobre as armas, e também algumas indicações que o tradutor, que conheceu o autor, também deu e introduziu no seu texto.
Este texto fez objeto de um estudo parcial que foi publicado em 1987. É um estudo de David James, que foi publicado no Bulletin of the School of Oriental and African Studies, na Universidade de Londres, em 1978. E então, este trabalho no estado atual das minhas pesquisas, é o único trabalho que fala de uma forma bastante detalhada da estrutura deste manuscrito, que naquela altura em que David James publicou o seu artigo, o tratado era ainda manuscrito. Mas, em 2013, este tratado vai ser publicado, uma edição crítica de Ihsan al-Hindi, publicada nos Emirados Árabes Unidos pela editora Dar al-Kutub al-Wataniya. Agora vamos ver um pouco qual é a perspectiva destes dois autores que interessaram-se a esta obra, o David James e o Ihsan al-Hindi. Em relação ao primeiro, ele falou no seu artigo da existência de 9 cópias. Consoante David James, existem 9 cópias, 2 cópias na Algéria, 2 cópias no Dublin e uma cópia na Viena, outra na Tunis e outra no Cairo, no Egito, e a última em Rabat, em Marrocos. Em relação a Ihsan al-Hindi, considerou no seu trabalho, que é mais recente, que existem 7 cópias, e menciona, além da cópia existente em Rabat e do Cairo e de Tunis e de Viena, menciona uma cópia de Istambul, coisa que não foi mencionada por David James. Evidentemente, através das diferentes pesquisas que fiz, só em Rabat existem muitas cópias, só em Rabat, na Biblioteca Nacional, na Biblioteca Real. E muito provável que hajam outras cópias em bibliotecas privadas. Agora passamos ao manuscrito, que, como é o costume de todos os copistas e os autores naquela época, temos do lado esquerdo, esta é a primeira página do manuscrito, e nesta primeira página do manuscrito temos na parte superior o título da obra, Kitab al-Izz wal-Manafi' lil-Mujahidin fi Sabilillahi bil-Madafi'. E então, livro da glória e dos benefícios para os combatentes em nome de Allah com canhões. E depois o nome do autor, Ar-Rais Ibrahim ibn Ahmad Ghanim ibn Muhammad ibn Zakaria al-Andalusi. A parte de baixo da primeira página temos a indicação do tradutor explicando que esta obra é traduzida de uma língua estrangeira, que ele chama al-Ajamia, e então, neste caso, trata-se do castelhano. E depois, o nome do tradutor.
tradutor dos sultões de Marrocos, Ahmed ibn Qasim ibn Ahmed ibn al-Faqih Qasim ibn Sheikh al-Hajri al-Andalusi. E então temos estas duas indicações. Agora, quando comecei a ver a introdução, digamos, deste manuscrito, vi que, na realidade, o título não pode ser o título do próprio autor. Não foi o autor que deu este título, mas foi o tradutor. Primeiro, o autor não tinha conhecimento bastante profundo da língua árabe, senão ia escrever diretamente do árabe. E este título faz parte daqueles títulos que têm uma estrutura e uma rima complexa que só um autor árabe habituado de escrever obras em árabe e que poderá fazer isso. Esta é uma primeira observação. A segunda observação é que este estilo que temos aqui no título é exatamente o mesmo do que o estilo dos títulos que o tradutor deu às suas duas obras que mencionei no início, Nasir ad-Din ala al-Qawm al-Kafirin e Rihlat al-Shihab. E a partir daí tenho muitas dúvidas sobre a atribuição deste título ao autor da obra. Este título provavelmente seria da autoria do tradutor. E do lado esquerdo temos a última página, e a última página tem a data da cópia, que é 1050 da era islâmica, o que corresponde a fevereiro de 1641. E a cópia foi acabada ou foi realizada em Tunis. Agora vou passar a uma comparação entre algumas passagens que David James tentou traduzir no seu artigo e passagens originais, sem entrar nos detalhes. David James... Desculpa lá, Mustafa, mas tens 5 minutos. Sim. Tá? Está bem. David James cometeu vários erros. Primeiro, para transcrever o texto original. É aqui um exemplo. Temos aqui, nesta parte amarelo, do texto de David James, e esta parte que é original da folha 5 do manuscrito. E este é o manuscrito de Argélia, que serviu para David James no seu artigo. Aqui fala de 20 combates que o profeta tinha realizado, e o original fala de 20 combates e o texto transcrito por David James fala de 10. E então há este tipo de erros no trabalho de David James na transcrição e, por consequência, isso vai ter impacto na tradução. Mais ainda, descobri naquela primeira análise de que há partes que faltam na transcrição de David James, nomeadamente frases completas, algumas vezes palavras completas, como o caso da folha 5, comparada com a página 248 do artigo de David James, e então existe este tipo de erros entre a transcrição de David James e a cópia original. O trabalho de Al-Izz wal-Manafi' lil-Mujahidin é um trabalho que foi baseado em muitas obras sobre
artilharia que circulavam naquela época no século XVI e no século XVII, principalmente século XVI. E temos aqui alguns autores principais, como Luís Caiado, como Diogo Ufano, que serviram muito provavelmente para o autor da obra elaborar o seu texto. E fiz uma primeira comparação entre o livro sobre a artilharia publicado em 1586 de Luís Caiado e a obra em árabe. E podemos ver que, a nível de algumas passagens, bom, evidentemente aqui não foi o meu objetivo, mas o objetivo é mostrar como é que as imagens que existem no livro de Luís Caiado, que é a Plática Manual de Artilharia, a versão de 1586, e esta que estou a mostrar é a versão de 1592, que é mais completa, é uma versão aumentada. Podemos ver muitas semelhanças nas imagens que Arraias vai incluir no seu manuscrito e o tradutor vai reproduzir. Aqui temos outra imagem elaborada de formas diferentes entre a obra de Caiado e a obra de Arraias. Uma terceira imagem também, podemos ver que Arraias muitas vezes vai introduzir o seu saber fazer e vai introduzir estas imagens à sua maneira, mas existe uma grande semelhança entre estas imagens e as explicações que podemos encontrar no Tratado Plática Manual de Artilharia de Luís Caiado e o que Arraias fez. Também notei que, em algumas imagens, não há uma reprodução exata do que existe no Tratado de Luís Caiado, mas existem detalhes que não foram reproduzidos, ou existem algumas coisas pequenas que foram acrescentadas, como aparece aqui entre estas, comparando estas duas imagens do manuscrito e do Tratado Plática Manual. Esta é uma primeira leitura e análise do manuscrito árabe. Muito obrigado pela vossa atenção. Isto é sempre difícil nesta altura, mas Mustafa, muito obrigada, portanto, pela sua apresentação. É, no fundo, começar a fazer, no fundo, uma certa introdução também àquilo que nós no projeto estamos a construir, que é perceber de que maneira é que, através das várias mãos, os textos se vão reconstruindo e de que maneira é que a própria imagem se articula ou não, ou como é que se articula, ou se existe um modelo de articulação que se vai reproduzindo ou vai alterando, ou de que maneira é que há modelos que os autores seguem ou não. Portanto, eu penso que ao longo do dia estes vetores que o Mustafa aqui trouxe através de um estudo de caso vão sendo apurados e vão sendo, no fundo, adicionados através de várias intervenções. E depois, acho que a cereja no topo, exatamente, do nosso bolo vai ser a base de dados e a apresentação, no fundo, do modo como nós podemos depois transmitir num circuito mais alargado todas estas conclusões. Portanto, Mustafa, muito obrigado. E apesar do nosso atraso, nós temos, era só uma pequena chamada de atenção, nós temos exatamente um tempo para debate, depois da intervenção do Marco, e um tempo para café, portanto, apesar deste atraso, nós vamos conseguir, portanto, ir cumprindo os nossos tempos. E Marco, passava-lhe exatamente a palavra, nomeadamente porque vamos entrar agora para alguns detalhes iconográficos ou da maneira como nós podemos explorar iconograficamente aquilo que vão ser peças, portanto, fundamentais
nesta nossa arte da guerra, que é importante. Nós trabalhamos 100 anos, portanto, desde 1521 a 1621. Não é o nosso objetivo ficarmos por este arco temporal, mas de qualquer forma este é o nosso arco temporal de partida. Marcus, thank you very much for being Grazie. here. So I think that you are speaking in Italian. We are able to see what you are presenting, and thank you very much to be here. And I give you the floor for your presentation. Thank you very much, Marco. Grazie a voi, grazie per l'invito. Vi chiedo scusa se parlerò in italiano, ma penso che ci capiremo tra lingue romanze. Chiedo scusa perché poi fra un po' devo andare via per un appuntamento in ospedale. Chiedo scusa. Sono molto felice di partecipare a questo progetto e inizio a condividere la mia presentazione. Ecco, si vede? Benissimo. Ecco, andrò a parlare delle armature dei principi, prendendo proprio le mosse da una guarnitura di Emanuele Filiberto di Savoia, che appare nel famoso ritratto del Vighi, ma appare anche in un ritratto precedente con Emanuele Filiberto, la moglie e il piccolo Carlo Emanuele, quindi datato al 1561, quindi l'armatura è di poco precedente al 1561, mentre qui è immortalata nel 1565. Questo è il ritratto del Vighi e a Torino in Armeria Reale si conservano ancora tante parti di questa armatura. Questo è l'allestimento attuale e quello che si osserva subito è che è una guarnitura, vale a dire un'armatura formata da più pezzi che possono comporre un'armatura per differenti scopi. Quindi, come è allestita adesso, è un'armatura da cavalleria pesante, ma sostituendo e cambiando alcuni pezzi può diventare da piede, da cavallo leggero, addirittura da torneo. Appunto, in Armeria Reale si conservano anche gli altri pezzi. Qui è nel vecchio allestimento dove si vedono i pezzi completi, e questo tra i vari pezzi di ricambio che sono ancora conservati c'è questa buffa da spallaccio particolarmente usata per i tornei. Siamo assolutamente sicuri che appartenga a Emanuele Filiberto perché è una delle rare armature che provengono dalle collezioni sabaude. L'Armeria Reale fu creata nel 1833 per volontà di Carlo Alberto con i pezzi superstiti delle antiche armerie che avevano preso fuoco. Erano molto pochi e tra questi figurava già questa armatura, quindi proviene dalle collezioni sabaude. Ecco, un'armatura molto simile fu donata proprio da Emanuele Filiberto a Don Sebastião e qui arriviamo appunto alla realtà della guerra e dei comandanti, in questo caso del Portogallo. Come possiamo vedere, l'armatura è molto simile ma non identica. Anche lui decide di farsi ritrarre con questa armatura precedentemente al 1575, quindi il ritratto è datato tra gli anni 70, il 70 e il 75, quindi è probabile che l'armatura gli sia stata donata a fine anni 60, inizio anni 70. E anche di questa armatura in una collezione privata portoghese si conservano alcuni dei pezzi con cui possiamo fare un confronto con i pezzi superstiti dell'armatura di Emanuele Filiberto. Ecco, intanto vediamo che, come si intuisce anche dai ritratti, le due armature non sono gemelle, hanno delle parti differenti. Anche l'armatura di Don Sebastião è una guarnitura, infatti nel ritratto si presenta con due spallacci simmetrici, mentre qui ha uno spallaccio diverso da un altro e questo anche da torneo. Si presentano invece quasi identiche anche nella qualità della decorazione il petto, caratterizzato proprio da questa decorazione a nodi
alcuni doppi nodi, alcuni molto intricati che formano queste losanghe, ma la caratteristica principale è questo doppio nodo unito da questa losanga che è presente nella decorazione centrale di entrambe le armature. Anche gli elmi sono molto simili ma non identici. In quello di Dom Sebastião manca la decorazione centrale e anche l'andamento della decorazione, sempre con gli stessi motivi, è molto differente. Cambia anche tra le due armature una qualità molto importante nella forgiatura della cordonatura, che quella di Don Sebastião sembra non avere, ma molto più leggera, mentre quella di Emanuele Filiberto è molto più pronunciata. E riprendendo anche i due ritratti, in effetti queste differenze si notano soprattutto gli spallacci molto diversi, le cubitiere molto diverse e alcuni degli andamenti delle decorazioni che non sono identici. Anche nei ritratti però il petto è uguale. Appunto anche nella decorazione, dicevamo, si vedono i nodi semplici, a volte spezzati, doppi nodi, questi a losanga molto caratteristici e il doppio nodo centrale. Che cosa rappresentano? Li vediamo anche molto bene nei pezzi superstiti. Vediamo anche nell'elmo, ne sono ricoperte in questa decorazione caratteristica a bande, con fondo puntinato e dorato. È stato supposto in passato che si possa trattare del nodo Savoia. L'idea era che Emanuele Filiberto avesse voluto apporre una stilizzazione dello stemma di famiglia e lo abbia anche commissionato per l'armatura del nipote Don Sebastião per sottolineare una parentela molto stretta. Questa ipotesi però non sussiste perché a Torino in Armeria Reale è conservata un'altra armatura appartenuta a Valerio Corvino Zacchei e anch'essa presenta la stessa decorazione a nodi con gli stessi motivi. Soprattutto questo nodo che nelle armature precedenti era stato attribuito, assimilato al nodo Savoia, è presente anche in questa di Valerio Corvino Zacchei e non ha appunto nessuna attinenza con la famiglia Savoia. Anche appunto nella rotella, questa di Don Sebastião, è presente questo nodo e anche la rotella di Corvino Zacchei è decorata con gli stessi temi ma con disposizioni differenti. Inoltre in Armeria Reale a Torino è conservato un terzo petto e schiena che presenta le medesime caratteristiche. Non sappiamo appartenuto a chi, ma sicuramente esclude l'appartenenza specifica alla famiglia Savoia. Ancora di più, a dimostrazione che non è un nodo Savoia stilizzato, i Savoia, quando volevano far incidere sulle proprie armature il proprio simbolo, incidevano proprio un vero e proprio nodo Savoia. Lo vediamo in tantissimi ritratti ufficiali di corte, come queste di Emanuele Filiberto e di Carlo Emanuele I. Abbiamo non solo i quadri, ma anche gli oggetti superstiti. Anche qui in Armeria Reale si conserva questa armatura di Carlo Emanuele I e vediamo che i nodi Savoia non sono stilizzati, ma sono veri e propri nodi Savoia. Ancora di più nei ritratti di corte, addirittura quelli inviati alla corte di Madrid, le armature dei figli di Carlo Emanuele I hanno tutti l'armatura con il nodo Savoia, e anche nelle armature da torneo, questo è un corsaletto per il torneo alla barriera appartenuto a Carlo Emanuele I, il nodo Savoia è sempre ben visibile e non stilizzato. Quindi che cosa rappresentano questi nodi? In realtà questi nodi li troviamo su tantissime armature. Sono decorazioni tutte pressoché uguali, cambia a volte la qualità, soprattutto dello sfondo e della puntinatura, alcune volte più fine, altre volte più grossolana. La vediamo, e qui faccio solo degli esempi, in un'armatura del Museo Stibbert, in una quarta armatura dell'Armeria Reale di Torino, in una famosa e lussuosa armatura da piede di Vienna. Anche al Museo Marzoli di Brescia si trovano altre armature con questa decorazione, questa molto simile a quella dell'armatura
di Valerio Corvino Zacchei, questo è il suo zuccotto, questa è un'altra armatura ancora, e questa è un'altra che ha una decorazione ibrida con questi fogliami, ma ritornano sempre questi doppi nodi. Addirittura un altro pezzo si conserva al Museo delle Armi Antiche di San Marino, proprio attinente a questa armatura. Quali sono le caratteristiche? Le ritroviamo e le vediamo anche molto bene nella ritrattistica, perché appunto questa decorazione è ben presente anche nella documentazione iconografica. È semplicemente una decorazione di lusso. Quello che vediamo e che osserviamo è che è presente soprattutto nelle guarniture, cioè in queste armature assemblabili. Le vediamo molto bene nel ritratto di Lucio Foppa di Giovanni Antonio Figino, peraltro ricordo fratello di un armoraro e figlio dello spadaio più famoso della sua epoca di Milano. Lo vediamo appunto nel Thun album in alcuni disegni datati tra il 1550 e il 1560, lo vediamo appunto anche in molti condottieri spagnoli, questo è solo un esempio. Lo troviamo ancora molto lontano geograficamente, una diffusione addirittura anche nelle isole britanniche, e addirittura vediamo che viene usato ancora per molto tempo, tanto che un'armatura con questa decorazione a nodi la dipinge anche Van Dyck nel ritratto di comandante. Ecco, questa diffusione dell'armatura e di questi pezzi superstiti ha reso sempre molto difficili le attribuzioni. Appunto, essendo guarniture, possono esistere afferenti alla stessa armatura anche più elmi, addirittura 4 o 5, più braccia, più spallacci, più gambe. E alcuni esempi di attribuzioni che sono state corrette è quella di questa borgognotta con buffa attribuita in origine alla guarnitura di Emanuele Filiberto, ma appunto invece adesso sappiamo che è afferente invece a quella dello Zacchei, mentre questa borgognotta con celata del Museo dell'Armée di Parigi è stata sempre attribuita all'armatura di Don Sebastião, ma oggi è ritenuta appartenente a quella di Emanuele Filiberto, soprattutto in virtù delle cordonature molto più simili. Che cosa rappresentano questi nodi? C'è chi ha pensato rappresentassero i nodi Savoia, scusate, il nodo di Salomone. In realtà è una decorazione che troviamo molto presente fin dal I e II secolo nei mosaici romani. Addirittura Brescia è ben presente ancora nel 1843 in questo ritratto di uno spazzacamino degli Inganni. Vediamo che nei muri della città c'erano ancora dei disegni che la rappresentavano. Quindi probabilmente solo un gusto decorativo per via imitativa del passato. A Brescia addirittura lo ritroviamo nodi molto simili anche su una produzione di spade particolari attribuite a uno spadaio bresciano, il Guelfo. Ne ha fatte pochissime e tra queste poche due, una del Museo Marzoli, portano proprio un nodo simile. Altri studiosi invece hanno ipotizzato che possa trattarsi del nodo di Cheng. Il nodo di Cheng proviene dalla Cina e proprio negli stessi anni in cui inizia questo nodo a diffondersi sulle armature europee, lo troviamo presente su armi musulmane, in particolare turche. Questo è un archibugio turco del Museo del Bargello che presenta il nodo di Cheng. Probabilmente in realtà questi nodi sono solo un gusto della moda. Innanzitutto la decorazione a bande riprende quella che è la moda dell'abito, soprattutto l'abito di lusso, come vediamo qui nel Granduca Ferdinando II, o anche questo lussuosissimo abito che riprende esattamente le decorazioni che vediamo sulle armature, ma ancora di più la stessa decorazione la vediamo negli abiti sottostanti le armature.
Lucio Foppa addirittura ha il suo abito con la decorazione a nodi che riprende esattamente quella dell'armatura. Ma vediamo che altri comandanti, come l'arciduca Mattias, potevano fare quelli che noi oggi chiameremo degli spezzati. Una decorazione dell'abito a nodi su una decorazione dell'armatura totalmente diversa. Quindi puro gusto estetico. Julia Ighina, in una pubblicazione che verrà pubblicata speriamo a gennaio 2022, quindi di prossima pubblicazione, ha dimostrato, partendo da un ritratto sempre di Van Dyck, che abbiamo visto molto attento a queste decorazioni, che queste armature, che appunto sono tutte guarniture e sono tutte datate tra il 1550 e il 1570, ricorrono delle decorazioni. E anche per questo tipo di decorazione Julia Ighina ha dimostrato che esistono più pezzi afferenti a diverse armature che hanno la stessa decorazione. E sempre nel Thun Album vediamo che in effetti le armature, le decorazioni potevano essere differenti. Da qui cosa deduciamo? Deduciamo che non è tanto il produttore di armatura, chi forgia materialmente l'armatura a fare la differenza. Sono tutte guarniture, quindi sostanzialmente sono pezzi analoghi più o meno della stessa qualità. Cambiano la decorazione. Quindi sono i decoratori che danno il carattere specifico a questa armatura. E come vediamo c'erano dei modelli predefiniti che ritroviamo appunto nelle decorazioni reali. Alcuni esempi: questo è Francesco Maria II della Rovere con questa armatura, alcune parti sono conservate in un museo di Firenze e al Metropolitan di New York, ma la stessa decorazione la troviamo identica in altre armature che non fanno parte dell'insieme di Francesco Maria della Rovere, come questa armatura del Museo delle Armi Luigi Marzoli e un petto e anche la Wallace Collection. Ecco, arriviamo in Portogallo, anche i nobili portoghesi acquistavano evidentemente sul mercato milanese questa tipologia di armature. Il mercato milanese che influenzava profondamente quello spagnolo e quindi per via politica anche quello portoghese. In realtà i centri di produzione di armatura in questo periodo sono molto pochi. Oltre a Milano c'è Brescia. Brescia in questi anni ha una produzione quantitativamente grossa, ma di armature d'uso. Milano, come in questi casi, produce le armature di lusso. Gli altri centri dove si potevano acquistare erano i famosi centri tedeschi, e anche qui sono molto pochi: Augsburg, Norimberga e pochi altri. Quindi sui campi di battaglia i comandanti usavano preferibilmente questo tipo di armature, appunto anche nella guerra in Portogallo. Chi sono i committenti? I committenti, l'abbiamo visto, sono duchi, principi, addirittura l'imperatore Rodolfo II, che si fa ritrarre più volte in più occasioni con la stessa armatura, anche qui una guarnitura, e che la vediamo anche di fronte indossata dall'arciduca d'Austria, che sembra essere un'armatura simile se non la stessa. Quindi sono produttori di lusso e lo dimostrano anche un po' i prezzi, perché l'armatura di Emanuele Filiberto era stata attribuita dall'Angelucci, e l'attribuzione non è certa, a Giovan Paolo Negroli, perché esiste un pagamento del duca Emanuele Filiberto a Giovan Paolo Negroli, 1 per 3 guarniture che gli sono costate 20 ducati d'oro e un altro per 2 rotelle che sono costate 2 ducati d'oro. Ecco, vado alla conclusione. Queste armature venivano usate o erano solo da parata? Bisogna fare una piccola premessa. Come succede adesso, in realtà l'armatura da parata non era un'armatura, non si intendeva un'armatura solo per mostrarsi in pubblico, ma sarebbe più corretto definirle armature di lusso.
Dobbiamo tenere presente che nel Cinquecento, come sappiamo bene, una società di disuguali, il proprio rango e prestigio sociale andava sottolineato. E questo valeva anche per i comandanti militari. Quindi un'armatura di lusso portata sul campo di battaglia lo distingueva nel rango da tutti gli altri soldati. Inoltre, le armature di lusso, la lussuosa decorazione, va solo a sottolineare una qualità maggiore. Nelle analisi di laboratorio e durante i restauri vediamo che le armature dei principi, quelle molto lussuose, sono fatte già con materiali a partire dall'acciaio notevolmente migliore rispetto alle armature più ordinarie. E quindi anche tutte le varie parti, fino a come si articolano sul corpo del combattente, sono notevolmente migliori. Quindi un secondo motivo per andare sul campo di battaglia con questa tipologia di armatura. Un terzo motivo è anche insito nella realtà della guerra. La prassi di fare prigioniero un nobile per chiedere il riscatto nel Cinquecento è ancora molto praticata, e indossare un'armatura di lusso che identifica il proprio rango poteva indirettamente salvare la vita, si poteva preferire farlo prigioniero anziché ucciderlo. L'armatura di Don Sebastião, queste sono le foto dell'elmo, presenta delle tracce di combattimento che non sono però necessariamente tracce di guerra. Quello che appare così all'esame autoptico alla vista sono tracce di colpi di spada, ma non conoscendo l'origine, da dove provenga questa armatura, prima di andare sul mercato antiquario, dobbiamo tenere presente che già in antico è una guarnitura, quindi non è necessariamente usata in guerra, ma può essere usata anche in torneo. Quindi questi potrebbero essere anche segni di un torneo. Ma dobbiamo anche ricordare che fino al XIX secolo, fino all'Ottocento, ma anche in molti casi fino all'inizio del Novecento, soprattutto in Russia, queste armature di proprietà dei nobili, che si passavano di famiglia in famiglia e a volte se le acquistavano già alla fine del Settecento, già con gusto collezionistico e antiquario, potevano venire usate per rievocare dei tornei. Ad esempio, ancora fino all'inizio del Novecento, alla corte dello zar di Russia, i nobili si sfidavano ancora nei tornei con le armature delle loro armerie o delle armerie dell'Ermitage. Allo stesso modo, molte armature che poi sono convenute a Parigi nell'attuale Musée de l'Armée hanno avuto questa sorte. Quindi non possiamo essere certi che l'armatura di Don Sebastião, i segni che porta, siano necessariamente segni da guerra. Sappiamo che in qualche modo è stata usata, è sicuramente un'armatura di estremo lusso e sicuramente, e questo lo vediamo anche dalla ritrattistica, i comandanti sui campi di battaglia europei e quindi anche sui campi di battaglia portoghesi, ma anche nordafricani, soprattutto in Marocco, dove ritrovamenti di lame e di pezzi di armature risalenti alla seconda metà del Cinquecento e nell'inizio del Seicento sono frequenti, testimoniano che comunque i comandanti militari andavano sul campo di battaglia con queste armature. Ultima nota, addirittura Carlo V per le armature più lussuose, quelle cosiddette all'eroica, nelle sue campagne militari a Tunisi e in Germania si era portato con sé Francesco Negroli, fratello minore del più famoso armaiolo Filippo Negroli, come doratore imperiale, proprio con lo scopo di portare sul campo le armature lussuose decorate in oro e in argento e avere a portata di mano il decoratore per ripararle per eventuali danni accorsi sui campi di battaglia. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie. Thank you, Marco. That was an amazing intervention, and it is lacking in Portugal analysis like yours. So
we are now finishing the first two conferences. Now there is time for posing some questions. Thank you very much again, Marco. The questions will start by Marco Merlo because he must leave at 12 o'clock, no? Yes. Ana Paula Avar. 5 minutes. Ok. Ana Paula Avar, é isso, não é? Sim, mas a minha era para o Mustafa, portanto, sorry, Marco, I want to ask something to Mustafa. I'm going to ask it, and afterwards, I think that we can have other questions, if you don't mind. Mustafa, a minha pergunta tem a ver exatamente com a questão, eu penso que ele está online. Eu não estou a vê-lo, mas pronto, eu vou fazer a pergunta. Sim, estou. Obrigada, Mustafa, desculpe lá. A minha pergunta tem a ver exatamente com esta questão que levantou entre a introdução do tradutor, portanto, no texto, e a maneira como o tradutor, portanto, de que modo é que é possível nós vermos ou não a intervenção do tradutor, do autor e depois das suas próprias fontes. Portanto, esse tipo de exercício, que eu depois vou só colocar a questão, portanto, há ou não uma modalidade, portanto, a mão do tradutor intervém única e exclusivamente numa perspectiva de opinião pessoal, se assim o podemos dizer, isto é, de uma intervenção sua pessoal, ou numa perspectiva ou se é possível vermos que essa intervenção é feita tendo em atenção ele ir corrigir o texto que ele considera que está errado. Quer dizer, sim. Se calhar agora, Mustafa, se calhar havíamos mais perguntas, porque como o Marco tem que ir para o hospital, O João Figueiredo Rego tinha aqui uma mãozinha levantada, não é? Tenho. Então se calhar pode começar. Sim, era precisamente para o Marco e portanto iria. Marco, grazie mille. Va bene in portoghese. Va bene. Grazie mille per la presentazione. Ha sido bellísima y a mí en particular las cuestiones de heráldica mi dice muchísimo, molto. Y el nodo, si puede vedere el nodo? Sì. La presentazione. Sì, vado a cercarlo. Niente. Il nodo Savoia o quello dell'armatura di Emanuele Filiberto? Questo? No, il nodo che viene dall'antichità. Ah, sì, certo. Eccomi subito. Ok, presentazione. Arrivo. E la spada. Eccolo, vedete? Nella sì. spada. Eccolo, Adesso. questo. Ah, sì. Esto si suppone che è il nodo di Salomone, no? Si pensa per molti sì, in realtà è presente anche prima della diffusione del nodo di Salomone, primo secolo d.C. Brescia è romanizzata da non molto, insomma, quindi è un'ipotesi. Sì, perché nella spada per me queda claro che è il nodo di Salomone. Chiaro. Sì, sulla spada poi avrebbe un particolare significato, sicuramente molto di più che su un'armatura. Bene, grazie mille. Prego. Marco, I have one question for you, or two questions. First, you have talked about the armorers. Is it possible to attribute the armor, the pieces that are attributed to Don Sebastião for a specific armorer? Allora, sì, purtroppo queste armature, i documenti scritti che abbiamo sono
è molto difficile attribuire una singola armatura a un particolare armaiolo o bottega. Questo per diversi motivi. Intanto la natura del documento. In questi documenti si comprano spesso più armature. Abbiamo visto che quella di Emanuele Filiberto era stata attribuita dall'Angelucci, probabilmente sbagliando, a Giovan Paolo Negrolli, perché c'è questo pagamento. Però questo pagamento è per 3 armature e 2 scudi che non vengono descritti, quindi non sappiamo se sono esattamente loro o altri. Addirittura per forniture più grandi si parla anche di 10-20 armature, quindi abbiamo il pagamento complessivo e distinguerle è difficile. Dall'altro lato siamo anche molto, in questi anni, molto prudenti ad attribuirle, perché, come dicevo, è anche insito nella organizzazione di queste botteghe, nel senso che chi prende il pagamento è l'armaiolo, ma spesso l'armaiolo è solo un imprenditore, non lavora, ha le sue dipendenze altri armaioli. In questo caso di decorazioni che tornano su armature diverse e anche di qualità diverse, è molto possibile che l'armatura, proprio l'armatura di acciaio, sia stata fatta anche da botteghe diverse, ma alla fine siano andate tutte dallo stesso decoratore. Quindi la forma delle varie piastre può essere fatta da più mani e la decorazione invece uscire sempre dalla stessa bottega o comunque dalla stessa scuola. Non possiamo nemmeno escludere dai disegni e da alcuni documenti scritti che ci dicono che nelle botteghe degli armaioli c'erano archivi con modelli disegnati, non possiamo escludere che circolassero anche, come sappiamo per altre opere d'arte, circolassero dei modelli di carta all'interno magari di un circuito di armaioli che collaboravano tra di loro. Questo è anche molto possibile. Quindi abbiamo nomi, tanti nomi di tante botteghe, addirittura per le armature all'eroica che sono state molto studiate negli anni 2000 da forse i migliori oplologi di questi anni. Siamo nel paradosso che i documenti scritti ci danno i nomi di tanti armaioli, ma non abbiamo nessuna opera firmata da loro, invece abbiamo tante armature firmate di armaioli che non compaiono nei documenti. Mustafa, então agora? Sim. E então, em relação à intervenção do tradutor no texto, neste caso concreto, já detetei algumas intervenções do tradutor e que não podem fazer parte do texto original, que infelizmente não temos. A primeira das coisas aparece na própria introdução e no título. E então, o próprio título não é um título que tem uma estrutura que inicialmente poderá ser a estrutura de um eventual título em castelhano. A estrutura é tipicamente árabe, é o estilo, as expressões, os termos utilizados, é este tipo de estilos que autores árabes daquela época utilizavam. Em segundo lugar, na parte da introdução, geralmente há, às vezes, meia página, uma página ou até 2 páginas em alguns tratados, em alguns textos, que na realidade são uma espécie de louvor ao profeta, aos companheiros, também agradecimentos a Deus. E estas fórmulas todas utilizadas no manuscrito árabe não são traduzíveis, quer dizer, não podem ser originalmente escritas em castelhano para serem traduzidos para o árabe. O contrário pode acontecer do árabe para outra língua, mas de outra língua para, não faz nenhum sentido. E então
esta é outra parte que encontrei como parte acrescentada pelo tradutor. E uma terceira parte. Agora, esta terceira parte não sei se é mesmo intervenções do próprio tradutor ou são esquecimentos dos copistas. E então, tenho que verificar ainda na totalidade do manuscrito para poder ter uma conclusão muito mais, digamos, argumentada. Aparecem nas margens algumas palavras, algumas frases pequenas que completam os conteúdos do próprio texto. Estas pequenas intervenções nas margens do manuscrito serão coisas esquecidas e depois mencionadas nas margens, porque não dá para introduzi-las no corpo do texto, ou são coisas que realmente o tradutor tem introduzido na sua tradução. Uma quarta parte diz respeito aos termos técnicos que se usam e que eram habituais naquela época. Estes termos técnicos, neste caso de armas e associados a técnicas de guerra e a organização dos exércitos, também apresentam algumas semelhanças com o árabe, digamos, que já não é aquele árabe clássico, arcaico original. É um árabe já que começou a ser uma espécie de dialecto árabe que era muito usual no contexto magrebino, norte-africano e em Marrocos em particular. E lá já detetei alguns termos em que houve trocas de letras. E uma troca de letra dá o significado habitual no dialeto árabe e não é no árabe clássico, literário. E então, estas intervenções é algo muito provável. Mustafa, posso fazer também uma perguntinha? Que é muito sim, rápida. sim. Que é uma perguntinha que é mais uma constatação. Portanto, esta cópia em que tu estás a trabalhar é inédita, porque não está referida em lado nenhum. É a de Rabat, mas esta é do Museu das Armas, se bem entendi, não é? Exato. Aquela edição crítica que Ihsan al-Hindi publicou em 2013 está baseada na cópia da Biblioteca Nacional de Rabat. Esta que utilizei aqui é a cópia de Argel, da Biblioteca Nacional de Argel, que também foi utilizada pelo David James no seu artigo publicado em 78. E a comparação entre estas cópias de Rabat e de Argel é muito interessante. E a segunda cópia de Argel não foi utilizada, evidentemente, e nem foi mencionada pelo Ihsan al-Hindi, que fez a edição crítica do manuscrito publicado em 2013. Luís, o João tem a mão levantada. Já falou, já demos a palavra. Já falei. Pronto. Desculpa, devia ter tirado a mão. Não faz mal. Portanto, o Marco, entretanto, como já repararam, já saiu, portanto, não temos mais interlocutor do lado dele.
Então, de Eu qualquer só forma... gostava de chamar a atenção para a conferência do Marco, que foi muito importante, para além do Mustafa, claro, que é única, este texto é absolutamente único, e não estando propriamente enquadrado no nosso projeto de Remilitar, porque é uma fonte marroquina, nós optámos por incluí-lo, porque de facto é algo a que não estamos habituados a confrontar-nos, inclusivamente porque está também ligado ao texto que a Ana Paula Avelar está a trabalhar, que é do Jorge Diani. Portanto, é absolutamente fantástico termos finalmente um tratado do outro lado do Mediterrâneo e, sobretudo, um tratado marroquino da época que se confronta, no fundo, com a atividade militar portuguesa no nosso espaço de projeto, não é? Mas, de facto, a intervenção do Marco penso que foi fantástica, porque, como sabem, nós não temos cá, em Portugal, especialistas sobre armas e armaduras. Portanto, são tudo amadores, do modo geral, com muito raramente, e todas aquelas peças de que ele esteve a falar, que são atribuídas ao Dom Sebastião, ainda estão muito, aliás, isto é uma discussão que eu estou a ter com ele desde as nossas conferências de Alcácer Quibir, em 2018, tudo isto é muito contingente porque há muitas contradições na proveniência das peças. Portanto, só queria chamar a atenção a isto, que é uma conferência particularmente interessante e importante, como para falar de um assunto que tem sido sempre abordado de forma amadorística, não é? E a Itália, eles têm uma quantidade de especialistas brutal, e altamente treinados, e quando fiz a apresentação do Marco, não acrescentei que ele é curador do Museu de Brescia, que é apenas uma das coleções melhores. Elas são todas coleções fantásticas, mas a coleção de Brescia, do Museu de Brescia das Armas, é uma coleção absolutamente inacreditável, para quem gosta destas coisas das armas. Luís, eu acho que o André... João, não sei se, desculpa lá, desculpa. Não, era só na linha daquilo que o Luís disse, eu também achei, e aliás cumprimentei o orador por isso também, mas eu só chamei a atenção para o tal nó de Salomão, que me parece evidentemente ser um nó de Salomão, até porque é um símbolo de aliança, e portanto faria sentido ser a oferta. nessa perspectiva. Havia uma outra situação que eu depois ia perguntar ao Marco, mas continuaremos a nossa conversa noutra altura, que é exatamente a questão da simbologia que encontramos, nomeadamente, há uma das pinturas do Dom Sebastião, eu agora não consigo fixar, eu lembrei-me no momento em que ele estava a apresentar, que tem uma fênix, portanto... é do seu particular, é outra armadura ainda. Que é outra, não é esta, portanto é outra armadura, portanto, e que tem uma fênix e que simboliza exatamente esse tipo de, ou melhor, eu li nessa perspectiva, de rejuvenescimento, de renascimento, portanto, da figura do desejado. Mas pronto, todo este tipo de simbologia é extremamente interessante. O André tem a mão levantada, nós queríamos parar só nem que seja 5 minutos, André, ou 10 minutos a seguir, porque depois é o André, se eu não estou em erro mesmo, que vai iniciar as hostilidades na segunda parte. Mas André tem a sua mão levantada, portanto... Sim, não sei, era uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Mustafa, é uma questão um bocado difícil, um bocado lata, era saber em que tipo de tradição é que este texto, que parece tão interessante, se insere, portanto... Quantos textos em árabe há deste tipo, nesta altura, provenientes desta área? Se ele poderia dizer alguma coisa disto? Eu sei que é uma pergunta um bocado lata e difícil, mas se ele pudesse dizer alguma coisa sobre isso, obrigado. Sim, obrigado, André. É assim, o próprio autor do texto pensou escrever porque observou no terreno que as pessoas, os exércitos daquela época, não sabiam maniar as armas e não tinham uma formação. E a partir daí pensou em escrever algo com base no que já existia nos diferentes países europeus, principalmente escrito em espanhol. E então, para os árabes, era uma coisa nova, quer dizer, não tinham muitas coisas já à disposição. Mais tarde vai haver uma produção, mas sempre com base no que os autores europeus escreveram
E desta forma não vamos ter só os norte-africanos, principalmente os marroquinos, mas vamos ter os turcos. E os turcos vão escrever obras sobre as armas. Não tenho, digamos, uma ideia exata sobre a quantidade de obras dedicadas à temática, mas existem algumas em árabe e existem também escritas por autores turcos. Eu, se calhar, agora faríamos uma pequena paragem, portanto, são 11h28, o André começaria às 11h30, mas acho que podemos dar 5 minutos de paragem, portanto, iniciaríamos às 11h35. Está bem, André, para si? Portanto, que é um pouquinho de paragem, vamos deixar isto em stand-by, mas, portanto, daqui a 5 minutos, portanto, iniciaríamos as nossas hostilidades de novo, portanto, por volta das 11, peço desculpa, 11h35. Mustafa, depois temos que falar desses autores turcos. Está bem, está bem. Portanto, 5 minutos e depois a palavra fica para o André, está bem? Obrigada. Até já. Até já.